Gente, boa noite, sejam bem-vindas a mais um encontro. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso tema de pesquisa, que são as psicopatologias contemporâneas, e conforme o nosso cronograma, nós vamos discutir um artigo que se chama Patologias do Vazio e Abordagens Psicanalíticas para o seu Tratamento, uma revisão integrativa. É um artigo de Thalia Pietra, Vilvoc, não sei se eu pronunciei corretamente, Salvador e Cardoso. Depois eu vou deixar esse link disponível para quem não tem ainda esse texto. Então a gente vai pautar muito da nossa discussão aqui sobre esse texto hoje. E nós viemos de um debate a respeito das sessões do texto Mal-Estar na Civilização, né, que nós fizemos nos nossos últimos 2 encontros. Acho que esse texto foi bom para nos dar uma contextualizada em relação às problemáticas contemporâneas à luz do pensamento freudiano, que é sempre muito atual, a gente viu, né, quem não pôde ouvir pode voltar lá nos capítulos anteriores dos nossos encontros e recapitular um pouco a nossa discussão. E a questão é por que começar com esse artigo, né, e na verdade por que começar com esse tema também. E ao pensar nesse tema e nesse artigo, eu tô colocando essa questão porque hoje a gente entra assim um pouco mais diretamente no tema do nosso grupo de estudos, né, que são as patologias do vazio. Mas por que debater esse tema? A gente escolhe esse tema dado a alta prevalência de certas queixas na clínica contemporânea que se manifestam na fala dos nossos pacientes, na forma de queixas de raiva, de solidão, de sentimentos de vazio, de insuficiência, de desilusão, vergonha, tédio, né? Tédio, eu sempre brinco com meus alunos em sala de aula, eu falo assim, tem aquela caixinha do Instagram, né, que o pessoal coloca nos stories assim, me tirem do tédio. Eu falo, olha lá, olha o tédio circulando, né? Me tirem do tédio. Aí você vai lá e comenta qualquer coisa assim, interaja, né? Interaja Vamos, comigo. vamos conversar, né? Vamos conversar, me tirem do tédio. Quer dizer, o tédio está presente, está circulando o tempo todo, né? E aí a gente seguindo aqui a linha de raciocínio do artigo, né, também a anedonia, que é a falta de prazer nas coisas, né, a falta de prazer nas atividades, e a inconsistência, e a gente é muito vítima dessa inconsistência, né, nos projetos que a gente estabelece para fazer, a gente não consegue dar seguimento, a gente está sempre sobrecarregado com múltiplas demandas, e essa inconsistência às vezes cria um sentimento de culpa, que se coaduna com sentimento depressivo, então é um assunto que traz, assim, para problemáticas muito contemporâneas, então acho que é isso que motiva muito a gente a discutir esse assunto. Então, retomando aí o artigo que é o tema de hoje, que, diga-se de passagem, é um excelente trabalho, né, deixar esse registro aqui, é um trabalho, assim, que para a gente abrir essa reflexão, pelo menos ao meu ver aqui, não sei a opinião de vocês, mas foi muito oportuno a reflexão desse artigo. É um artigo recente, de 2021, se eu não estou enganado. A gente vê aí duas perguntas de pesquisa que são muito pertinentes, né? Primeira coisa é quais são as patologias comumente associadas ao vazio? O que é que se chama de patologias do vazio, né? Esse é o primeiro lugar, primeira questão. E em segundo, quais são as técnicas ou quais são as abordagens dentro do universo psicanalítico, né? Sabendo que não existe uma psicanálise, mas existem as psicanálises, né, as escolas de psicanálise. Mas dentre elas, quais são as técnicas e as abordagens que são mais utilizadas para o tratamento destas patologias no contexto da sociedade brasileira, né, da clínica brasileira, no contexto brasileiro. Então, essas foram as perguntas que esse artigo se propôs a responder. Então, a metodologia empregada pelos autores foi a revisão de literatura, né? Então, eles escolheram aqui alguns descritores, como vazio, patologia, psicopatologia, e de um montante de aproximadamente 1.300 e tantos artigos, quando feita a seleção, a análise mais pormenorizada, é surpreendente o fato de que resultou em apenas 9 artigos, né? Indicando assustadoramente o quanto que é escassa a publicação no campo da psicanálise sobre essa temática, que é uma temática que está tão presente na nossa prática clínica.
A gente conversava aqui um pouco antes de começar a gravação sobre o quanto é que nós, psicanalistas, né, precisamos melhorar a nossa capacidade de publicar. A gente tem uma boa capacidade de terapeutizar, né, de analisar, de ajudar as pessoas, sinceramente, assim, de fazer o bem pelas pessoas no âmbito terapêutico, mas a gente precisa partilhar os nossos achados, né, porque a psicanálise sofre um pouco desse mal, que é se isolar um pouco no alto do cume da montanha, né? Que é ali a prática clínica, cada profissional isolado ali no seu consultório, e tem ali os encontros entre os psicanalistas, onde isso é partilhado, mas isso precisa ser partilhado academicamente, cientificamente, né? Isso precisa chegar a conhecimento público, né? Então, eu acho que se tem um dos pontos que a psicanálise precisa melhorar atualmente é a sua capacidade de comunicar cientificamente aquilo que ela tem praticado, né? Que é o que fortalece a nossa profissão junto a outras ciências, como a medicina, a sociologia, aí entra aí as ciências sociais, etc., antropologia e tudo mais, né? As outras ciências da saúde, então a gente não pode se isolar num canto e achar que isso é suficiente, né? A gente precisa dialogar com outras disciplinas e, de fato, publicar os nossos achados, né? Então, esse trabalho que a gente está analisando hoje, esse artigo que a gente está discutindo, ele aponta essa escassez de estudos sobre técnicas de intervenções psicanalíticas para o tratamento de alguns desses quadros associados ao vazio. E dentre esses quadros, né, dentro dessa revisão de literatura que foi feita, dois quadros mais especificamente se sobressaíram, que são os transtornos depressivos e os transtornos alimentares, né? Atravessados por outras problemáticas, mas sobretudo a depressão e os transtornos alimentares. E aí os autores optaram por, na tentativa de suprir essa escassez de dados, que a gente vai falar daqui a pouco, trazer contribuições de artigos internacionais para poder complementar essas lacunas que a literatura brasileira deixou em relação a esse assunto. Então a gente vai chegar um pouco mais nisso ali mais para o final da nossa discussão. Então essa questão do sentimento de vazio atravessa várias estruturas clínicas, considerando que a compreensão do sentido desse vazio depende da sua origem. E essa origem depende muito também da escola de pensamento do autor que está sendo empregado na leitura, né? A gente fala aqui, a gente vai ver que o artigo que a gente está trabalhando traz para uma perspectiva winnicottiana, que traz uma ênfase maior ao papel materno, mas a gente sabe que esse vazio se dá também pelo exercício de uma metáfora paterna e de um embarreiramento desse desejo do sujeito, né? Esse sujeito desejante que é, em algum momento, intercedido pela metáfora paterna e vai sempre estar numa posição de falta, né? Então, tem algo aí que, dependendo do autor que a gente estiver trabalhando, vai se localizar mais para um polo materno, talvez mais para um polo paterno, né? Eu estou me falando aqui materno-paterno quanto função, né? Obviamente, não estou falando da pessoa da mãe, da pessoa do pai, mas da função materna, da função paterna. E eu acho que a gente tem que conciliar bem todas essas abordagens, porque não existe uma única explicação, né? Então, a gente entende que o ser humano é a conjunção de todos esses fatores. Então, a função paterna também é muito importante nesse sentimento de. Falhou só para mim? Ah, tá. Para mim também. Vocês me escutam? Agora sim. Voltei, Agora né? sim. Deve ter dado algum pico aqui na conexão da internet. Então, vamos lá. Então, eu dizia, necessário articular esses dois polos para que a gente tenha uma compreensão mais global do desenvolvimento psicoinfantil, né? Tanto o polo da função materna quanto o polo da função paterna. Mas hoje nós vamos seguir o raciocínio do artigo, que eu acho que é a base do que nós
nos preparamos aqui para debater. Então, o artigo os autores partem de uma abordagem winnicottiana dizendo o seguinte: o vazio, abre aspas aí para os autores, o vazio tende a surgir a partir de uma mãe que não está em condições de investir narcisicamente no seu bebê. O que é que significa isso? Uma mãe que não está em condições de investir narcisicamente no seu bebê. Acho que o Winnicott está se referindo àquilo que Freud chamou de narcisismo primário, né? Aquele ponto tão importante, aquele conceito tão, acho que revolucionário na história da psicanálise, né? Postulado por Freud, que vai remeter, assim, nesse narcisismo primário, a esse investimento parental no bebê. Eu vou falar parental porque quando a gente fala materno, a gente coloca numa perspectiva que é como se fosse uma responsabilidade só da mãe, né? Mas é porque vocês têm que lembrar que esses textos foram feitos num período histórico em que o pai não era presente. Hoje, as configurações contemporâneas já possibilitam que essa responsabilidade seja compartilhada com o pai. Então, acho que aos poucos a gente tem que ir pontuando esse vocabulário, né? Eu acho que é um cuidado parental, não necessariamente um cuidado materno. É só uma opinião minha, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Eu acho que é uma responsabilidade que é compartilhada. Mas eu acho que é um investimento narcisicamente primário, no sentido de que esse bebê precisa ser visto, ele precisa ser amado, ele precisa ser reconhecido. Se ele não receber esse amor de fora, ele não se constitui originalmente, né? Originariamente falando. E aí os autores prosseguem dizendo o seguinte, que nesse sentido, então, Winnicott entende o vazio principalmente como uma falha no espelho que pode ser causada pela depressão materna. O que é que o Winnicott está querendo dizer com isso, né? Essa falha no espelho? Acho que isso remonta um pouco também ao que o Lacan vai depois referenciar como o estágio do espelho, ali em torno dos 18 meses de idade da criança, né, o seu ano e meio, em que a criança precisa do mundo externo que reflita as suas ações, né? Que legitime a imagem desse corpo, que reconheça, que legitime a imagem desse corpo. Então, uma mãe vazia de afeto, seja por uma depressão materna, né, como o Winnicott vai colocar aqui nesse texto, né, de 1965, vai carecer desses elementos de legitimidade, né? E esse vazio Professor, materno, pois não? tem também a questão que envolve o bebê idealizado e o bebê real, né? Que é bem diferente Exato. e que a mãe Uhum. também tem que lidar com isso, né? Além dessa questão da depressão, é algo muito assim, tem uma fantasia muito grande, né, em volta da maternidade, que é tudo Uhum. perfeito, que é tudo lindo, que vai sair tudo bem, vai dar tudo bem. E aí, às É. vezes, na vida real não é bem assim, né? Existe aí uma É. dificuldade dessa Uhum. mãe em relação ao bebê, e que tem também, envolve aquela questão de dizer assim, ah, não, mas existe o instinto materno, né? Eu acho que isso É. gera uma cobrança muito forte nessa mãe, É. algo que é custoso, né, demais para ela Sim. e para a Sim. família em si. Eu acho que essa afirmação que se diz por aí, né, de que há um instinto materno, acho que você trouxe muito bem isso. Eu acho isso de uma agressividade muito grande em relação à mulher, porque se você não corresponde a esse instinto, parece que você está desobedecendo a lei natural das coisas, né? Então isso traz um peso, traz assim uma culpa, uma sobrecarga, né? Como se você tivesse todos os instrumentos para fazer, você só não faz porque você é incompetente, né? Ou porque você não quer fazer. E do ponto de vista winnicottiano, não se trata nada disso, né? É como você falou, né, Michelina? Não se trata de romantizar, é preciso desidealizar esse trabalho, que é um trabalho muito árduo, né? É um trabalho muito difícil. Gustavo, além Sim, do o que ela falou agora, me lembrou também muitas críticas que ultimamente eu tenho ouvido de pessoas próximas com relação a mulheres que não querem ser mãe. exatamente. Isso vai na mesma esteira dessas cobranças, né? Assim, que parecem empurrar
pela via da biologia, uma obrigação que não se faz, assim, automática, né? Você não nasce mãe, você não nasce com instinto de mãe, você se constrói mãe, né? Ao longo da tua experiência, né? Isso é um papel, uma função que vai se constituindo ou não ao longo dessa Da mesma experiência, né? forma que a gente vê casos em que a pessoa se torna mãe, assim, né, biologicamente, mas ela não consegue, não sei bem como eu posso Assumir o descrever. papel. Isso, exatamente. Desempenhar Ela os não, cuidados. isso, exatamente. Ela não consegue se tornar essa mãe Uhum. que ou ela talvez não esperasse, ou mais a partir dali esperava ser, ou que as pessoas esperam que ela seja, né? Uhum. E cai toda aquela cobrança em cima da pessoa e, nossa. É um processo que envolve múltiplos fatores, né? Envolve o luto, certos aspectos, a ressignificação de outros aspectos, né? Então, é um processo que é tão multifacetado que ele requer acho que talvez uma elaboração de tantas questões e que vai depender também daquilo que você traz também como seus referenciais maternos, né? Então, fico pensando assim, e eu tô aqui fora do meu lugar de fala, né? Porque eu sou um homem falando disso, mas eu coloco até para vocês essa questão, porque para uma mulher se tornar mãe, talvez isso remeta também a que experiência de mãe que ela teve, né? E o quanto que isso determina, positivo ou negativamente, o como é que você vai se tornar mãe, né? Então, é uma questão, assim, muito complexa, né? Não é uma coisa que se dá uma receita de bolo, assim, de como se tornar mãe, né? Então, realmente é importante desidealizar, desromantizar, que é um trabalho muito árduo, psicologicamente falando, é um trabalho muito árduo, né? Sim, Sim, esse papel desculpa. de... Imagina, desculpa eu. Esse papel de... E assim, e parece que é só a mulher, né? O papel de educar um ser, criar um ser muito perfeito, que vai ser um adulto muito saudável, é só a mulher. Então, esse peso eu falo por mim, esse peso... eu conheci a psicanálise, eu me desenvolvi primeiramente através da clínica, e depois disso passei a estudar, e foi a psicanálise que me tirou dessa idealização, desse peso que eu tinha, porque só de lembrar, e hoje eu consigo falar que eu odeio ser mãe, amo minhas filhas, mas odeio ser mãe. E consigo falar isso sem esse peso, sabe? É aquilo que a gente falou um pouco Exatamente. antes, né, de começar, a gente falou dessa relação ambivalente, que é natural que seja ambivalente. E isso que você falou, eu odeio ser mãe, eu amo as minhas filhas, mas eu odeio ser mãe. Imagina como as pessoas ouvem isso, né? Sim, sim, para eu me libertar, porque assim, era o peso mais dos outros, isso eu já sabia, mas não tinha coragem de falar. Agora, hoje eu consigo falar e dane-se o que os outros pensam. Sim. Quanto tempo de análise você gastou para poder chegar nessa libertação? Ai, olha, foram 2 anos e meio. É assim, com fugas, né? Idas e vindas. Quando eu dei conta, eu saí. Aí, até falar, aí foi um Não é tempinho. fácil, não é Não. fácil. Micheline, complementa que eu acabei cortando você, desculpa. Aí eu ia falar justamente isso que a Simone acabou de dizer, dessa cobrança que existe e que, quer queira, quer não, a gente acaba transferindo isso para a criança, né? A gente acaba colocando toda essa carga, esse desejo, essa coisa ideal que a gente quer que seja na criança e acaba que os sonhos que a gente não realizou, que a gente não conseguiu, né, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto mãe, a gente coloca essa carga todinha na criança, né? Ela vai ser isso, ela vai fazer aquilo, e acabou adoecendo tanto a mãe quanto a criança, né? É algo que pesa muito, que graças a Deus, Simone, você pensa dessa forma, porque realmente é libertador você É, pensar assim. e é tão ambivalente porque é fonte de tanta abdicação, né, de tanto sacrifício, mas ao mesmo tempo é a coisa mais gratificante e maravilhosa do mundo, né? Eu falo aqui no lugar de pai, né? Pai de 2 filhos. Então, tem esse investimento narcísico que é muito forte, né? A gente acha que o filho da gente é o mais lindo, mais maravilhoso do mundo, né? Esse investimento narcísico
que Freud vai chamar de narcisismo primário, né? Esse investimento que a criança recebe dos pais, e que depois a criança vai, pelas suas etapas de desenvolvimento, passar para um narcisismo secundário, né? Que ela vai reagrupar esse investimento dos objetos em si, né? Para formar a sua estrutura egóica. E que depois vai passar por uma outra torção, que seria abdicar desse narcisismo secundário pela identificação com o ideal do eu, quer dizer, você realocar essa energia psíquica, né, essa energia libidinal dirigida ao eu, do narcisismo secundário, para os objetos externos, né? Então, aquela questão que nós já discutimos no outro momento no grupo, de libido do eu, libido dos objetos, né? Então, é um jogo de torções, de investimentos, que é muito trabalhoso essa primeira etapa, né? Não é à toa que a gente fala da adolescência dos bebês, né? Que se dá aí pelos 2 anos, 3 anos de idade, que é um processo pulsional, libidinal muito intenso, né? Esse jogo de pulsões, libido do eu, libido do objeto, né? Então, é um processo muito árduo e muito trabalhoso para a criança também, e, consequentemente, para os pais, né? Pode falar, Gustavo. Manu. Não, desculpa. Diga. Depois eu falo. Então, eu fiquei pensando aqui, né, a gente falando sobre essa questão da culpa do materno e tudo mais, quando a gente traz a origem do sentimento de vazio, né, para esse momento materno, para esse desinvestimento, ou para a depressão materna, sendo ela a principal origem do sentimento de vazio, isso de certa forma também não traz uma culpabilização maior para a mãe que passou por isso? O que vocês acham? Traz um Com sentimento de certeza, sobrecarga, de com culpa? certeza, porque a mãe tá ali, ela tá com essa depressão, ela tá tendo que lidar com isso, e as pessoas estão dizendo, mas por que você tá triste? Você acabou de ter um bebê, é a coisa mais maravilhosa, e você tá assim, sabe? Né, é horrível isso, mas existe muito isso, né? Você não pode estar triste, porque agora você é mãe, você acabou de parir, como é que você, sabe? Você não pode estar triste. Olha para ele, que lindo, mas as pessoas não entendem que não é uma questão que depende da nossa vontade, né? Uhum. É necessário um acompanhamento, né? E as pessoas acham que, enfim, que doença psicológica não precisa ser tratada como uma doença orgânica, né? Assim, você está doente, está com a perna quebrada, você vai no médico, vai procurar ajuda, né? Quando você está assim, se sentindo mal, enfim, depressivo, as pessoas falam, isso é besteira, vai procurar um hobby, faz alguma coisa, vai passar, isso é bobagem, isso é frescura, é bem assim que tratam, Exatamente, né? essas são as falas que a mulher escuta, né? E até porque esse processo de parir também envolve um desinvestimento narcísico, né? Porque há um desmembramento fálico ali, né? Da gestante, tem todo um investimento fálico e narcísico na gestante, né? É assim, é todo um reagrupamento de energia, e até vamos pensar socialmente, né? Porque nós estamos aqui articulando com questões culturais, né? De que a mãe tem que estar feliz, tem toda uma sobrecarga, de que ela tem que performar, que ela tem que estar alegre, né? E tem que estar bonita, tem que estar feliz. Mas tem também esse desinvestimento narcísico, que é parir, que é separar 2 corpos, né? E isso também cria, assim, uma espécie de desmembramento fálico, né? Não deixa de ser, assim, talvez uma referência a algo que remete a uma espécie de castração. Eu estou falando aqui no sentido de algo que barra, né? Nesse sentido. Porque há uma cisão, há uma separação, né? Então, tem toda uma elaboração desse processo que, às vezes, para a mãe... E, é claro, não vamos psicologizar também 100% as coisas, porque tem também um processo físico por trás disso, né? O ato de dar à luz a uma criança também traz, assim, uma ressituação hormonal, né? Que você tem ali uma baixa de energia, você tem um processo fisicamente exaustivo e hormonalmente também muito exaustivo, que mexe também com a saúde física e mental da mãe. Então, essa depressão materna, né, até certo ponto, é algo que é inevitável, né? O desgaste que é passar por um processo desses, né? Desse desmembramento de 1 em 2. Então, tem todas essas cobranças, né? No entorno da gestante. Falar exatamente isso, Micheline, que você falou, né, dos lutos, porque é isso, a maternidade, a gente pensa, né, a vida e tal, mas
ela envolve vários lutos, tanto o luto dessa cisão, quanto o luto de você deixar de ser a mulher que você era para se tornar mãe, né? Você perdeu uma parte de você ali. Eu falei para as minhas filhas que depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma pessoa tão chata, que é toda hora, não faça isso, e é sempre as mesmas falas. Aí fala de mãe, né? Eu falo, gente, eu tô chata, nem eu me aguento. Eu falo assim, cadê aquela Simone? Eu falo, morreu. Morreu mesmo. Totalmente. Aninha, você queria falar alguma coisa? Não, eu queria perguntar assim, essa passagem do narcisismo primário para o secundário na criança, essas expectativas isso que a gente investe na criança, isso é o que pode atrapalhar essa transição, essa passagem do Não, ao primário para o contrário. secundário? Ao contrário, é o que é esperado, né? Que essa criança tenha sido primeiro investida por alguém Uhum, externo, para que ela possa se constituir enquanto uma imagem, né? Para que ela entendi. possa tentar dar sentido nessa imagem de que ela é Uhum. um ser que existe. O meu fazendo barulho ali, Não desculpa. tem problema. Não tem problema. A gente tá em Uhum. reunião de videoconferência e os sons das nossas casas existem, né? Então isso é a realidade da vida, né? Então, esse narcisismo primário, ele não é ruim, ele é fundamental para que se passe para essa segunda etapa, né? A criança precisa ser vista para ela poder se ver. Se ela não for vista por alguém de fora, ela não vai se constituir. É necessário que alguém legitime essa criança. Então, quando ela brinca, faz uma gracinha, se ninguém gratifica isso, se ninguém tem olhar para isso e legitima essa existência, ela não se reconhece. Quando a gente fala do estádio do espelho, né, a gente pensa no espelho físico e que existe também, obviamente, né, a criança vai se deparar com essa imagem refletida do espelho em algum momento, mas mais do que isso, é alguém externo que cria esse registro especular, imaginário, no sentido lacaniano, né, do jogo de imagens, de alguém que vai legitimar esse corpo da criança, que vai tocar o corpo dela e falar assim: você é tão lindo, olha esse cabelinho que você tem, olha essas mãozinhas, tanto não parece com a do papai e da mamãe. Quer dizer, é esse investimento de afeto no corpo da criança para que esse corpo se organize, se estruture. A partir É, disso, a criança traz para si a libido para formar o seu eu. Então, esse processo narcísico, né, é importante pontuar, porque a palavra narcisismo ganha na concepção leiga uma coisa muito pejorativa, né? Assim, o narcisista é aquele que só pensa em si, aquele que se acha melhor que os outros, aquele que acha que precisa ter um tratamento de realeza, né? Então, assim, numa personalidade narcisista, no adulto, a gente sabe os problemas que isso representa. Mas numa etapa infantil, esse processo é fundamental para que o eu possa se formar. Se a criança não estabelecer essa caminhada pelo narcisismo, ela não se constitui como um eu, como um indivíduo, né? Entendi, acho que aqui tá dando certo. E é nessa relação com o outro, né, que a gente vai se construindo. Tem até uma frase do Ivan Capelato, ele é um psicanalista. Eu gosto muito de uma frase que ele fala assim, ele diz, olha, toda aquela criança que te chama, que chama mãe a cada 5 segundos, que perturba mesmo, aquela que incomoda, você fala, meu Deus do céu, essa criança não para de falar meu nome, não para de me chamar. Essa é a criança saudável, essa é a criança que está com o ego ali fortalecido, que está saudável. Essa é a criança enfim, que todo mundo, assim, que toda mãe quer, né? Que seja saudável, que seja feliz, enfim. E ele fala muito isso. Essa criança que perturba é a criança saudável. Aquela criança que está ali quietinha, isolada, não te chama, é quietinha, é porque ela já, enfim, está ali caminhando para um adoecimento. Então, é um sinal de alerta para as mães, para os pais, Perfeito. enfim, para os cuidadores. Perfeito, que isso que você acabou de dizer é o que os autores vão dizer aqui, logo na sequência do que a gente estava falando. Em outras palavras, aí seguindo a mesma citação, né? Em outras palavras, a mãe parece não refletir nada, o que pode resultar em um bebê desamparado. Quer dizer, esse bebê que é equivalente ao conceito de André Green, ao conceito de mãe morta, né?
esse vazio materno que se reflete sobre o psiquismo do bebê e que vai produzir esse sentimento de desamparo, né? Então, enquanto a criança está aí, como você disse, ela está se movimentando, ela está participando, ela está interagindo, ela está descobrindo o mundo, né? Ela está naquela fase que o Winnicott chamou de dependência absoluta, quer dizer, ela depende dos cuidados maternos, mas ela precisa ter um espaço para explorar o mundo com espontaneidade e com confiança. Então ela pode ir, voltar, ela pode sair de perto da mãe, a mãe pode desaparecer por alguns segundos, mas ela pode sair porque ela sabe que a mãe está lá. E isso aos poucos vai criando assim aquele registro simbólico da ausência da mãe, né? Que é aquilo que nas psicoses não se observa, né? Que a relação é tão simbiótica, ela é tão intrínseca entre mãe e bebê, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, ela é tão vazia de afeto, né? Que impossibilita que o bebê tenha confiança de simbolizar a falta da mãe, né? Esse é o passo fundamental, é a mágica do desenvolvimento psíquico do bebê, é uma das coisas mais fascinantes, né? Que é você, na ausência do objeto, ser capaz de simbolizar o objeto e se satisfazer com a imagem que você cria na ausência do objeto, né? Então, esse é um processo fundamental no desenvolvimento psíquico do bebê. Então, assim, seguindo o raciocínio, tudo isso que a gente está discutindo aqui foi aquilo que o Winnicott chamou de holding materno, né? Essas condições que a mãe oferece para que a criança possa explorar o ambiente e sempre retornando à mãe, né? Tendo a mãe como uma referência, como uma espécie de espelho para os seus gestos, para os seus olhares, para as suas expressões, né? Pois não? Diga, Cristina. Sim, então, sobre a simbolização, né? Quando o adulto ele não consegue simbolizar, a gente vai ver uma falha aí nesse processo, digamos, Winnicottemente falando, desse holding, a gente vai ter aí, porque eu preciso entender isso, sabe? O vazio materno, essa mãe morta, eu consigo compreender. E aí, no processo, você falou uma coisa linda, quando a criança, então, o bebê consegue simbolizar, né? Na ausência do objeto, ele traz ali a presença a partir de um símbolo que futuramente, provavelmente, vai se tornar uma imagem, né? Tem um processo imagético aí. E aí eu queria entender isso, essa, como se diz assim, essa interrupção desse processo da chegada do símbolo, da simbolização, se dá por dessa falta de reflexão, né? Então, é isso, né? Vamos pensar, voltando a Freud, que a criança, nos seus cuidados vitais, depende do corpo da mãe para ser alimentada e poder sobreviver. Então, quando ela sente fome ou algum tipo de desamparo físico ou psíquico, ela alucina o seio da mãe. Ela alucina num processo primário, quer dizer, a presença do seio, em algum momento anterior, deixa um registro orgânico e psíquico que faz com que ela, por alguns breves instantes, seja capaz de, por si própria, dar conta dessa falta. Então, a criança, por alguns instantes, consegue dar conta de si, dar conta da sua própria angústia. Entretanto, se esses cuidados forem essencialmente, ou melhor dizendo, essencialmente não, mas excessivamente ausentes ou excessivamente presentes, duas coisas ruins podem acontecer. Se esses cuidados maternos são tão intensos, a criança não consegue experimentar a dimensão da falta. Então, ela nunca vai criar a atrofia psíquica para suportar por si própria esse desamparo. Sim, Então, imagina uma musculatura psíquica que não se desenvolve porque tudo é dado na mão dela. Uhum. Mas, por outro lado, se esse desamparo é excessivo, esses recursos primários que ela tem, que seria esse processo de alucinar a ausência da mãe, eu falo alucinar porque ela
Agora que ela eu entendi esse tem que dar alucinar conta da disso, né? criança, Uhum. ok. Aham. Ela tem que dar conta da mãe, na ausência da mãe, sozinha. Mas em algum momento essa mãe precisa comparecer enquanto pessoa real para fazer com que essa tensão se alivie, e isso aos poucos vai criando uma hipertrofia psíquica, de modo que a criança aos poucos vai podendo adquirir um certo grau de confiança, de saber que tudo vai ficar bem. É aquela situação que eu acho que todo mundo já passou de, por exemplo, quando a gente era criança, né, de ir no supermercado e quando era pequeno e você tá com seu pai e com a sua mãe e aí você vira um corredor e você não olha seu pai e sua mãe, você entra num pânico, assim, quando você é criança, né? Mas tem que ter alguma coisa boa introjetada ali que vai te dizer assim, a minha mãe vai voltar. Eu não preciso me despersonalizar, me desorganizar. Minha mãe vai voltar. Eu posso esperar um pouco que minha mãe vai voltar. Ou quando você está esperando na porta da escola e teu pai não está lá, tua mãe não está lá na porta da escola te esperando, sabe? Você tem que ficar ali 5 minutos, 10 minutos esperando, mas alguém vai chegar. Então, você tem que ter introjetado uma espécie de objeto bom que vai te sustentar nessas horas de desamparo. Então, quando a gente fala aqui de patologias do vazio, a gente está falando de alguma espécie de falha narcísica, né? Uma falha narcísica primária, que é o que a gente está citando aqui, de que talvez esse objeto bom não foi introjetado. Isso vai desembocar nas distinções entre as depressões e as melancolias, que são questões que dividem a psicanálise da ciência médica. Porque a medicina vai entender as depressões, né? Que são esses processos de tristeza crônica, né? De perda. Mas a psicanálise vai fazer uma distinção muito significativa entre sofrimentos depressivos e sofrimentos melancólicos. Talvez, eu vou arriscar aqui, até citando um trabalho da minha falecida orientadora de mestrado, a Terezinha Viana, um trabalho sobre a melancolia maravilhoso que ela fez, depois eu vou compartilhar com vocês, que ela pontua muito bem como que a depressão, do ponto de vista psicanalítico, é uma coisa muito diferente da melancolia, porque a depressão, assim, visto do ponto de vista psicanalítico, é uma tristeza por um objeto perdido. Seria aquilo que remonta mais ao que o Freud chamou de luto. Luto, né? Okay. Quer dizer, você localiza suas perdas e você sofre. Você sofre pelo objeto perdido. Mas você tem algo de bom introjetado dentro de você, você tem algum referencial construído que possibilita que você regrida esse referencial, esse suporte nele, mesmo sofrendo muito, e que depois você vá reinvestir em objetos substitutos. Então você não vai morrer, você não vai querer morrer, você não vai querer abdicar da tua vida, porque a tua dor é demais e você não suporta mais viver sem o teu objeto. Mas nas melancolias a gente vê algo de uma perda sem nome, uma perda que não pode ser simbolizada, ela não consegue ser nomeada. Então, esses indivíduos melancólicos, que são esses que a medicina trata como deprimidos, mas que a psicanálise, assim, estruturalmente percebe diferenças muito significativas entre eles, porque eles perderam algo que eles não sabem nomear o que é. Então, quando a gente vai tratar essas patologias melancólicas, né, que são essas patologias do vazio, qual foi a perda? Então, é aquela fala que se reflete no consultório do tipo, eu tô deprimido, mas eu tenho tudo, né? Eu tenho emprego, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma casa própria, eu tenho carro, eu posso viajar uma vez por ano, eu tenho tudo, entre aspas aqui, né? Tudo. Não, não tem tudo. Alguma coisa está faltante. Mas essa falta não pôde ser simbolizada. Então ela instaura esse processo melancólico de perda, né? E aí o indivíduo precisa buscar dar um sentido para essa falta, para essa perda, né? Então, esses entendimentos, eles abrem compreensões muito diferentes entre o fenômeno depressivo, visto do ponto de vista médico, psiquiátrico, né, nosológico, versus uma visão psicanalítica, psicodinâmica, né, estrutural. O sintoma, então, a tristeza como sintoma, é só a superfície de perspectivas estruturais muito distintas das origens do sofrimento, né?
Mas então, voltando aqui na sua pergunta, nesse processo existe uma mística, uma mágica, né? Eu estou chamando assim, mas me perdoem a licença, né, para poder falar dessa forma, mas existe um enigma que é a mãe entender o quanto é que ela deve deixar o filho chorar e o quanto é que ela tem que acudir esse choro. Porque às vezes tem que deixar chorar, né? A criança precisa dar conta de si. Mas até que ponto? Né? Não é uma régua exata. Até que ponto? E isso é uma mágica, né? Nesse processo de cuidados parentais, cuidados maternos, né? É de uma sensibilidade, que é uma coisa assim que ninguém ensina para nós, de quanto tempo você tem que dar para a criança tentar se acalmar, ou você tem que acudir na hora, né? Então, é um processo que vai se constituindo, assim, empiricamente, né? Então, aos poucos, essa ausência materna vai criando uma representação desse objeto bom dentro da criança, e a criança vai conseguindo construir dentro dela uma imagem simbólica daquilo que falta a ela, né? Então, esse simbólico se dá no sentido de uma representação daquilo que falta. Isso é simbolizar, né? O que é simbolizar, na verdade, né? Simbolizar é nomear algo na ausência desse algo. Isso é simbolizar, né? E quando ele está presente, não é necessário simbolizar, ele já se faz presente. Então, uma mãe que não é suficientemente boa, como diz o Winnicott, ela não é boa. Se ela é presente demais, ela não é uma mãe boa. Se ela gratifica demais, ela não é uma mãe boa. Porém, se ela também é ausente demais, frustradora demais, ela também vai abandonar o bebê ao seu desamparo primordial. Isso também não vai ser algo que vá ajudar o desenvolvimento psíquico da criança. Então, existe uma química aí, né, uma balança que é um mistério, né? É um mistério dos cuidados. Educar não é fácil, né? E vai depender muito da percepção e da forma como você aprendeu ao que é ser mãe, né? E esse limite, ele é muito, assim, tênue, como você falou, né? Para a gente não beirar também a negligência, que às vezes você fala assim, eu quero que ele seja independente, ele tem que fazer isso sozinho. Só que ele aprender a fazer sozinho é muito diferente dele se sentir abandonado, né? Dele não ter um suporte, um apoio. E, enfim, Então, é lá uma, no... é uma equação que fica para que cada um consiga descobrir, né? Isso seria algo... desculpa, Ivanildo. Deixa eu falar primeiro. Pode falar, Manu. Não, estou pensando se isso seria algo necessariamente que se dá nessa primeira infância, porque ou se isso pode ser resgatado, né? Porque eu fico pensando assim, a incidência da depressão pós-parto, depressão materna, é muito alta, né? Então, se a gente trata isso como a origem desse sentimento de vazio lá no futuro, existe algum momento que, ainda que essa mãe não tenha investido nesse primeiro momento, isso pode ser resgatado? Eu penso nesse desenvolvimento como feito sobre camadas. Então, você deixa registros que podem ser reestruturados ou ressignificados posteriormente, mas eles estão lá, né? E qualquer experiência frustrante que possa ser vivida no presente, dependendo da sua intensidade, até do ponto de vista econômico da libido, né? Ela vai regredir para esses pontos de fixação. Então, é um desenvolvimento feito sobre camadas. As camadas superiores podem sobrepor as inferiores, mas esses pontos de fixação estão presentes. Eu penso que alguma experiência atual possa reativar esses pontos de fixação. Mas eu também não vejo, assim, é a minha visão pessoal, né? Não vejo assim como uma coisa fatalista, que se você errou um dia, essa criança vai ficar traumatizada pro resto da vida, né? Isso depende muito mais de um entorno de cuidados. Porque uma criança que às vezes precisou, em algum momento, sustentar um sofrimento sozinha, né? Ela nunca mais vai se recuperar disso? Não. Isso depende de todo um contexto de cuidados, né? E se a criança vai conseguir estabelecer esses referenciais. Porque senão a gente cria também uma imagem aqui que você não pode errar, né? Você não pode falhar, qualquer falha que você cometer vai causar um trauma irreversível na criança. Isso não é verdade. A Né? criança. Daí o risco que eu estava falando, né, de aumentar essa culpabilização materna. Eu acho que a psique vai se constituir a partir de uma totalidade de experiências que vão envolver uma sucessão de acontecimentos que, claro,
a gente vai sofrer, a gente vai viver coisas difíceis, mas que em algum momento também vão ter coisas boas que vão sobrepor essas coisas difíceis e vão se constituir sobre elas e vão, camada por camada, se sedimentando, né? Então, até para a gente não criar aqui uma ideia de uma culpa, assim, de algo que você não pode falhar, sabe? Você não pode esquecer, você não pode atrasar, você não pode virar as costas, né? Assim, não existe isso, né? Eu acho que é todo esse entorno de cuidados, né? De holding, né? Nesse sentido, como o Winnicott diz, que vai dar condições da criança se apoiar nesses vários referenciais que ela tem em torno dela, né? Então, acho que as coisas vão se articulando e se sobrepondo numa teia, né? Também não estou aqui, para quem está ouvindo, né? Não estou fazendo uma camada como edifício, como andares de um prédio, mas é muito mais num plano horizontal, uma teia de núcleos afetivos, né? Que se conectam, né, numa rede, né? Uma coisa mais assim horizontalizada, se a gente pudesse ilustrar graficamente. E essa teia se conecta, né? Então, é uma sucessão de coisas. Ivonilda? Oi, Gustavo. Enquanto você estava falando, me veio uma questão aqui, que nós estamos falando de desafios da contemporaneidade, né? E como você falou no início, hoje nós temos outros modelos, né? Nós temos hoje outros modelos de acolhimento de uma criança. Não podemos focar muito só na questão, né, desse acolhimento materno, né, ou paterno, porque hoje nós temos um universo bem amplo, né, de formatos, de famílias, né, e um universo bem grande de acolhimento dessas crianças. E aí me veio uma questão, quando essa criança, ela é acolhida, esse processo de acolhimento dessa mãe boa, suficientemente boa ou não, isso acontece a partir do momento que o bebê nasce, ou isso acontece também enquanto esse bebê está no ventre, enquanto ele está ali naquela questão do crescimento, e quando ele está em contato ali, ouvindo os batimentos cardíacos da mãe, ouvindo o coração da mãe e tudo. Por que eu estou pensando nisso? Porque nós temos duas questões desafiadoras, né? É quando esse bebê é abandonado e outra família, né? Outra pessoa pega esse bebê, e tem muitos casos de abandono, assim, logo no momento em que o bebê nasce, né? Outra pessoa pega e vai acolher esse bebê. E nós temos casos também de casais homossexuais, de barriga de aluguel. Então, assim, o casal homossexual, ele vai lá, né, num outro país, ele contrata uma barriga de aluguel e ele traz esse bebê. E ali esse bebê vai ter, né, dois pais, ou duas mães, ou uma mãe e um pai, dependendo de quem for fazer esse tipo de papel. E nós ainda temos aquelas mães que têm que deixar os filhos, né, às vezes tem que deixar o filho bebezinho com a avó, né, assim que ele nasce, é bem pequenininho, para ela poder trabalhar, e essa avó, né, o auxiliar, ou alguém vai fazer esse papel. Então, hoje nós temos, na contemporaneidade, muitos desafios em relação ao acolhimento desse bebê. Então, esse processo acontece a partir do momento que esse bebê nasce e corta o cordão umbilical, ou isso já acontece dentro, a partir do momento que eu estou grávida do meu filho e ele vai todo esse momento. Essa pergunta tem muitos níveis de reflexão, né? Mas acho que o primeiro que eu gostaria de partir é que quando a gente pensa em mãe e pai, a gente tem que sempre retomar a ideia de que a gente está falando de metáforas, né? Então, quando a gente pensa em metáforas paternas, elas são independentes do corpo de quem fez. Elas independem do sexo biológico. Então, quando você tem um casal de mulheres, um casal de homens, um casal de mulheres com um homem, um casal de homens com uma mulher, quando a gente fala de novas configurações familiares, a gente está falando de funções, né? Metáforas significam funções. Elas têm esse nome de metáforas porque elas são construídas, né, a partir da experiência. Então, você tem, por exemplo, no casal de duas mulheres que adotam uma criança
e ela vai ter ali uma metáfora paterna, uma metáfora materna, dado que uma se preste em algum momento ao cuidado que seria, vou chamar de tradicionalmente maternal, tradicionalmente no sentido de que vai representar o polo da alimentação, do abrigo, do cuidado, né? Mas vai ter uma outra pessoa ali que vai ser aquele que vai, ou aquela que vai triangular a relação e que vai estabelecer um corte. Ali naquele momento ela está exercendo uma figura paterna, mesmo que seja uma mulher. Ela está, do ponto de vista tradicional, conceitual, psicanalítico, ela está exercendo uma figura paterna. Então essas figuras vão, e essas funções e metáforas, elas vão existir independente do sexo biológico de quem cuide dessa criança, né? Então isso depende muito mais de que entorno a criança está inserida do que do sexo biológico propriamente dito dos pais. Então esse é um ponto importante que a gente tem que pontuar. Um outro ponto que você perguntou sobre a origem desses processos, né? Considerando que, perdão, considerando que nós somos seres biopsicossociais e que existe um corpo dentro de nós que também se faz presente e que determina o nosso desenvolvimento físico, orgânico e neurológico, esse processo de cuidado parental é intrauterino, né? Até porque, e é claro que depois do nascimento, isso vai ganhar muito mais potência. Mas, se a gente pensar, até por uma questão, assim, do ponto de vista mais psicanalítica, né? Quando é que você se tornou você? Para pensar, né? Quando é que você passou a existir para você mesmo? Quando você passou a existir para você mesmo, né? Quando você se deu conta que você era você no mundo, você já era para os outros há muito tempo. Então, você já existe no mundo antes de você se dar conta que você existe. Em outras palavras, você descobre que você está existindo quando você já existe no mundo há muito tempo. Então, isso é um processo que remonta a algo muito... Eu vou dizer assim, Ivonilda, que eu estou querendo dizer o seguinte. Imagina um casal que acabou de se casar hoje. E eles querem ter um bebê. Mas eles acham que está cedo para ter um bebê, e eles querem primeiro passar num concurso público, arrumar um emprego, comprar um apartamento próprio. Esse bebê já existe. Vocês entendem isso? Ele já existe. Daqui a 4 anos, quando esse casal querer engravidar, e essa criança nascer daqui a 4 anos e 9 meses, essa criança já existe há quase 5 anos. Então ela vem nascer, e ela vai gastar mais um tempo ainda para se reconhecer no mundo, já carregando essa existência que é anterior a ela. Então a gente existe antes da gente se reconhecer como seres humanos nesse mundo. A gente já existe para os outros. Então aonde que começa esse processo? Aonde é que você começou a existir? Então não é uma questão assim tão simples de responder, mas se a gente puder trazer para uma resposta mais concreta, pensando nos processos metabólicos, hormonais, né, fisiológicos, biológicos, isso se dá no momento da fecundação, né? Ali é que surge algo que vai se tornar depois um ser humano. Mas essa criança, então, se tornar psicamente saudável, isso vai depender, então, é como você falou, né? Não é regra, né? Não é o fato, por exemplo, de uma criança, né, ter sido abandonada pela mãe, que ela foi gerada ali 9 meses, né? Sendo daquela mãe, e ela, ao momento em que ela é acolhida por uma outra mãe, e essa mãe consegue ser, né? Esse objeto de referência, né? E ela consegue, né, com essa criança ter essa relação, essa criança vai ser uma criança psicamente saudável, e ela vai crescer, né, de uma forma saudável, porque vai depender também do processo pós, né? E não simplesmente coisa. A gente não pode ficar com essa ideia, né, de que foi tirado da mãe, vai ter algum problema, porque quem gerou é que é obrigado a, né,
no caso. Nem sei se eu estou falando da maneira correta, mas eu vi a colega falando aí, né? Amo minhas filhas, mas odeio ser mãe. De fato, há um peso, né? Dessa responsabilidade de ser mãe, e no tempo do texto e no tempo de tudo que a gente está vendo aqui, era mais pesado ainda, né? Porque havia pouco entendimento, a responsabilidade era muito grande da mãe, né? Então, se der certo, é porque uma mãe boa, se der errado, é porque a mãe, né, não fez o que É, tinha que ser feito. Então, é. a gente pode ver Mesmo essa que, questão do psicamente saudável do ponto de vista do acolhimento mesmo, né? Do é, abraçar essa criança. pensa, por exemplo, numa corrida e que tem pessoas que largam mais na frente, outras que largam mais atrás. Então, talvez essa criança que tenha sido abandonada ao seu nascimento, e ela vai passar um processo ali de certas privações afetivas, né? Quando eu fazia psicologia, eu fazia estágio não era bem um estágio, era um trabalho voluntário numa instituição que tem aqui em Brasília, que é um lar para crianças de 0 a 17 anos que estão sob guarda, do Estado, né? São crianças, assim, que viveram de lares, que tinham alguma questão de risco, né? Aí o Estado vai lá, tira essas crianças dessa casa e deixa num abrigo até que essas crianças possam ser reencaminhadas para outros lares, né? E ali, naquele lugar, elas têm os cuidados básicos atendidos. É a fraldinha trocada, a mamadeira no horário certo na boca, elas não passam frio, nem fome, nem calor, elas são é, é, fisicamente bem cuidadas, mas carecem daquele afeto, daquela troca, né? Elas ficam ali deitadinhas no berço, quando choram, vão lá e atendem a necessidade da criança. Então, aquelas crianças, é, a gente não pode dizer que elas nascem em condições de igualdade com crianças que vieram de lares onde elas foram nutridas biologicamente e afetivamente em condições ideais, né? Elas vêm de um processo distinto, mas elas podem se reestruturar, se reorganizar sob outras camadas de experiências que podem, vamos dizer assim, talvez compensar um pouco dessas faltas anteriores, né? O que ocorre é que existe uma certa gama de experiências que são muito traumáticas, né? Violências físicas, violências sexuais, que são, assim, intensas demais para que a criança sozinha possa dar conta, mesmo que ela viva num contexto sadio, de amor, de afeto, né? Mas se ela viveu previamente essas experiências, isso vai deixar um registro físico e psíquico muito intenso, que talvez seja mais difícil para a criança encontrar outros referenciais possíveis de trazer para ela uma ordenação desses processos, né? Mas a trilha de desenvolvimento não é fatalista, ela não está posta e é irreversível. Ela é um jogo dinâmico de muitos processos de investimento, processos energéticos, né, processos econômicos, que podem ser resolvidos posteriormente com outras etapas sendo atendidas, né? Mas é claro, a gente vendo os jornais, as notícias, olhando a realidade de como que são as coisas no nosso país, que tem crianças que têm uma condição de desenvolvimento, de nascimento, né, que é muito mais precária, né, do que outras crianças. Isso é inegável, né? Agora, o que é que vai determinar o futuro dessas crianças, o futuro psíquico dessas crianças, né? A formação da personalidade dessas crianças vai depender de um outro jogo de fatores muito complexo, que é imprevisível, né, de se afirmar. Vai depender muito dos investimentos, das identificações que esse ser humano vai criar ao longo do seu desenvolvimento psíquico. Então, eu acho que a teorização que a gente faz, né, a observação que a gente faz, ainda acaba sendo um pouco uma observação de retrovisor, sabe? Eu costumo dizer assim, a gente sabe que existem fatores de risco que são perigosíssimos para o desenvolvimento infantil. É como eu falei, desamparo, violência física, sexual, violência psicológica, né, são fatores associados a transtornos mentais graves na vida adulta. Mas a gente também não pode afirmar que
toda criança que passou por algum desses fatores, inevitavelmente vai se tornar alguém com problemas graves na vida adulta, porque podem ter outros fatores que vão dar conta e compensar essa equação, né? Então, um percurso, assim, que é muito tênue, né? E é subjetivo, depende de como que cada um dá conta de dar um sentido nisso, né? Nessa violência, nesse abandono, ou vai ressignificar tudo isso, né? Então, a gente não pode afirmar nada com certeza, mas a gente conhece variáveis que são perigosíssimas para a vida psíquica futura, né, do adulto. Então, por isso que elas têm que ser, por isso que as crianças têm que ser protegidas, né? Então, essas variáveis que eu citei, toda criança precisa ser protegida dessas variáveis, porque elas são indicativos de grande perigo, assim, para a vida psíquica da criança. Mas a gente, mesmo assim, não poderia afirmar com certeza que quem passou por isso vai desenvolver algo negativo, porque vai depender de todo esse entorno, né? Que vai acontecer ao longo da vida. Tá, essa é a beleza da psicologia, né? Da psicanálise, da psicologia, porque o ser humano é uma incógnita muito interessante, né? Uma coisa, assim, fascinante para nós, né? Entendi. E é perfeito mesmo. E só fechando aqui, para você continuar, que a gente está no artigo, né? Mas a história da Margaret Little, e hoje a gente está falando muito do Winnicott, né? É uma história linda, né? Justamente disso aí, de ser possível, né? E ela conta a história dela de uma forma linda, né? Como que ele conseguiu tirar ela de um lugar, né? E levar para outro. E quanto mais cedo esses cuidados forem feitos, melhor, né? Porque, como eu falei, essas camadas vão se sedimentando, e não que seja impossível mudar o adolescente, mudar o adulto, a gente sabe que isso é possível, mas quanto mais cedo essas intervenções forem feitas, maior é a perspectiva que a gente tem, às vezes, de ressignificar essas questões infantis, né, que podem ser tão difíceis para a criança dar conta sozinha. Então, o que os autores vão colocando aqui, né? Eles vão falar de um falso self, né, que a criança, nesse estado de desamparo, pode desencadear. Desencadear esse falso self. E e o Winnicott vai tirar isso de um texto que foi escrito em 1960, que eu acho que é um texto que a gente pode, aqui nos nossos percursos aqui, talvez tentar encaixar e debater esse texto, né? Que se chama Distorção do Ego em termos de verdadeiro e falso self. Que está nesse livro aqui, que está bem aqui atrás, aqui na minha estante, se chama Processos de Amadurecimento e Ambiente Facilitador, né? Então, nesse texto, o Winnicott vai delimitar essas ideias de verdadeiro self e falso self. E que ele vai pontuar que enquanto o verdadeiro self se expressa pela espontaneidade, pela confiança e pelo prazer na vida, o falso self se manifesta na falta de espontaneidade, no sentimento de vazio e na mera aparência de ser real. Então tá aí essa questão do vazio em Winnicott, né? Tá ligado a essa ideia de falso self, que é aquilo que André Green vai chamar de mãe morta. Então é uma espécie de aparência, né? Então, o que ele vai pontuar? Que esse ego frágil e desamparado do bebê, sob influência da escassez desses cuidados maternos, vai desinvestir o objeto materno, já que ele não encontra gratificação nesse objeto. Ele desinveste do objeto materno. E identifica-se inconscientemente com a mãe morta. Assim, falando em termos de André Green, que é essa mãe depressiva. Portanto, inconscientemente, o indivíduo acredita que acabará morrendo como a mãe. Então, isso instalaria, a partir dessa perspectiva de um false self, instalaria esse sentimento melancólico. Não um sentimento depressivo, né? Como eu pontuei aqui, depressão versus melancolia, medicina versus psicanálise, mas um sentimento melancólico, um sentimento de que nada vale a pena, de que nada satisfaz, nada faz sentido,
nada vale o esforço, né? Nada efetivamente preenche nessa ideia de preenchimento. Já que a gente está falando de vazio, né? Nada preenche. Então, gente, essa é a base teórica que a gente vai, assim, recortar para a gente poder trabalhar nos nossos próximos encontros, nos próximos desenvolvimentos, né? O que tem a mais aqui, a respeito do texto, são os dados relativos à escassez de material a respeito disso na literatura brasileira, né? Considerando que os autores do texto, do artigo que a gente está discutindo, pesquisaram os 3 principais indexadores de artigos no Brasil, né? Então, esses artigos não revelam claramente, né? Eu estou falando aqui, a revisão de literatura feita pelos autores mostrou que os artigos selecionados não revelam muito claramente eficácia do tratamento, duração do tratamento, técnicas utilizadas. Então, é uma coisa que fica, assim, um pouco inconclusiva, né? Até interessante uma passagem aqui que diz assim, os artigos, abre aspas aqui para os autores do artigo, os artigos incluídos em nossos resultados não especificaram seu entendimento do termo patologia, né? Esse é um ponto importante. Se por patologia aqui se entende patologias nosológicas psiquiátricas ou psicopatologia psicanalítica ou metapsicológica. Quer dizer, sendo que essa última, né, a psicopatologia psicanalítica, preocupada com o sinal e o processo psíquico, com as formas do patológico, e não simplesmente com seus sintomas. Então, a gente tem esse ponto de discrepância entre a ciência médica, que aborda o patológico a partir da leitura dos sintomas, né? Por isso é uma psicopatologia descritiva, versus uma psicopatologia psicanalítica, metapsicológica ou estrutural, né, psicodinâmica, que vai buscar uma compreensão das formas do patológico, ou seja, das estruturas clínicas, né? E então vai dar uma ênfase muito maior na formação do ego, nas relações objetais, na natureza dos mecanismos de defesa empregados, e os sintomas vão ser só a manifestação externa desses processos formadores. Então a gente tem aqui uma encruzilhada de compreensões, né? É o que nas aulas de psicopatologia a gente vê muito, que a gente tem uma psicopatologia médica, né, que é orientada para a compreensão de sinais e de sintomas, e uma psicopatologia psicodinâmica, psicanalítica, que está orientada para a compreensão da estrutura do desenvolvimento pulsional, da formação do ego, da estrutura das relações objetais, os tipos de vínculo que são estabelecidos, os mecanismos de defesa que são mais primários ou mecanismos de defesa mais evoluídos. Então, isso muda a ótica de como a gente observa o pathos, esse fenômeno que a gente está tratando aqui, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Bom, então, sem repetir muito do que os autores já dizem, né, que são dados, assim, conclusivos quanto a técnicas, enquanto a abordagens empregadas, enquanto a duração ou eficácia de tratamento, os autores do artigo apontam essa escassez e convidam a gente a pensar sobre o tema e desenvolver trabalhos a respeito disso, né? Assim, acho que se faz urgente que a gente estruture pesquisas a respeito disso. Diga, Ana. Você falou agora, né, que a gente até estudou agora na Dal Galarronda, sempre me atrapalho com o nome dele. Ela muda, não muda nessas diferentes formas de psicopatologia, não, né, que você falou que a gente está estudando a descritiva lá, no caso, que é essa parte médica, né? Essa definição de pathos, ela muda ou não nesses tipos diferentes? Ela muda significativamente, porque quando a gente pega uma visão médica, psiquiátrica descritiva, a gente tem um pathos designado como doença. Uhum.
E aí os conceitos de saúde e de doença, de normal e patológico, eles atravessam aspectos normativos, culturais, neoliberais. Então, o patológico é produto da cultura, né? Uhum. É a sociedade que nós vivemos que determina o que é normal, o que é patológico. A sociedade somos nós também, estamos Sim. implicados nela, né? Já quando a gente parte para uma perspectiva fundamental da psicopatologia, que é aquilo que a gente vê lá no começo do curso, né? Esse Sim. pathos com TH, né? Remetendo a uma ideia daquilo que é essencialmente humano. Isso vai subverter a ideia de normalidade e patologia, porque ele vai identificar esse pathos dentro de todos nós como algo que é intrínseco à existência humana. Então, se isso que vocês chamam de patológico é uma doença, então todos nós somos doentes, porque todos nós temos tristeza, medos, ansiedades, distorções de realidade. Então, quando você olha pathos sob essa perspectiva humana, você diminui o abismo que existe entre normal e patológico e, consequentemente, entre aquele que cuida e aquele que é cuidado. Isso transforma completamente a perspectiva no ato do cuidar em si e desnuda as relações de poder que existem entre aquele que é detentor de saber e aquele que não é, né? Porque hoje existe um desnível, né? O médico é o médico, eu falo aqui o psiquiatra, ou pode ser o psicólogo também, qualquer outro profissional que se presta aos cuidados, ele pode, assim, por estar investido do conhecimento, se sentir superior ao outro, mas ele padece dos mesmos sofrimentos que o outro que ele trata. Então, o que a psicanálise traz e aí a psicanálise eu tô falando aqui de Freud, né, ali final do século XIX, início do século XX, mas esse movimento vai ganhar essa ótica crítica mesmo é com Michel Foucault. A partir da década de 70, Foucault vai demolir essa ideia desse saber, né, desse discurso da razão sobre a desrazão. Então, esse movimento vai ganhar uma tônica tão forte que na década de 70 vai haver um movimento chamado de antipsiquiatria, né? Que vai dar mais ênfase ao fim da política manicomial, que até então se tratava de forma manicomial, né? Vamos reunir essas pessoas diferentes aqui, que não correspondem aos padrões sociais, e vamos trancar essas pessoas dentro de instituições, e elas estão lá sendo, entre aspas, aqui, tratadas, né? Como eu ouvi num certo local, não vou me lembrar quem citou, uma palestrante maravilhosa, que eu, infelizmente não me recordo o nome dela, onde há muros não há tratamento. Quer dizer, o muro é o tratamento, né? Quer dizer, você tranca do lado de lá, essas pessoas estão ali, né? Então, acho que a psicanálise vem, desde Freud, apontando que a nossa constituição psíquica é muito parecida com aquelas pessoas que nós julgamos mentalmente enfermas, né? É bem aquilo que a gente vê no Holocausto brasileiro, né? Exatamente, exatamente. Então, se a gente quer pensar criticamente o sofrimento humano, a gente tem que ir mais a fundo nisso. A gente não pode se deter no nível da descrição do que é normal e patológico. Porque nós vamos estar só repetindo um conhecimento que foi nos dado sem observar criticamente as origens do sofrimento, né? Então, eu acho que é aí que é a importância da formação do psicólogo, né? Ele poder pensar criticamente sobre as variáveis que influenciam e determinam as modalidades de sofrimento, mas também as modalidades de normalidade. Dado que, vou até brincar aqui, que às vezes querer ser normal pode nos enlouquecer. A busca pela normalidade pode nos fazer sofrer. Então, qual o sentido disso? Então, acho que a gente precisa construir uma reflexão crítica sobre essas fronteiras tão tênues entre normalidade e patologia, né? E esse é o nosso trabalho, né, enquanto psicólogos ou psicanalistas. Bom, então, para pontuar aqui alguns encontros entre o que a Associação Psicanalítica Americana, né, corrobora com a visão de Green, de que eu acho que esse é um ponto que a gente tem que deixar registrado no encontro de hoje, que a gente vai perseguir isso em outros momentos, que o vazio, e aí abre aspas novamente para o texto,
o vazio está diretamente associado ao não investimento narcísico, à falha no espelho e à violência física, psicológica ou sexual no início da vida. Então, esses são 3 fatores associados muito importantes que vão depois, na vida adulta, se desdobrar em estruturas de sofrimento psíquico distintas, como, por exemplo, os transtornos alimentares, a depressão, os transtornos da personalidade, a personalidade borderline, as adicções, as compulsões. A gente está falando aqui de algo que não preenche o vazio. A gente está falando de um vazio, que é um vazio, assim, quase que existencial, que não se dá por preenchido e que produz sintoma. E aí as destinações dos sintomas vão depender de fatores de vida. Então como é que você tenta fechar aquilo que te falta? Você fecha comprando, bebendo, comendo, quer dizer, Adoecendo, tem até trabalhando, né? Por que não? Sim, Trabalhando excessivamente? sim. Tem uma síndrome, síndrome de Munchausen, acho que é também conhecida como transtorno factício, se não me engano, em que a pessoa ela finge sintomas ou ela acaba adoecendo, né, para ter ali um ganho secundário, né? E assim, eu já vi muitos casos desses, né, no hospital, e em que a criança, na verdade, tudo que ela queria a queixa dela ali, o que ela demandava era um cuidado, uma atenção da mãe. E assim, era claro isso, assim, na fala dela, no discurso dela, sabe? Ela queria dessa mãe uma atenção que ela não tinha. E ali, quando ela ficava doente, aí sim ela conseguia ter essa mãe próximo dela, elogiando, cuidando, sabe? Ou seja, é o extremo, né? No caso, você fingir estar doente, e assim, era bem interessante, porque dependendo dos pacientes que chegavam na ala, ela ia absorvendo aqueles sintomas e isso ia virando assim em algo cada vez maior, sabe? E tanto que para ela receber a alta, teve todo um processo de orientação parental com a mãe, né, com a cuidadora e com o pai, para que eles conseguissem, para que essa criança ela consiga expressar essa falta, esse desejo que ela tem, né, esse sofrimento, de outras formas que não seja dessa, né, em que ela está ali adoecendo, ela tá ficando mal, enfim, teve casos assim extremos de tentativas de autoextermínio mesmo, sabe? Então é um alerta dessa patologia, né, do vazio. A gente está falando aqui de pontos de regressão e fixação muito precoces, né? Que os autores vão abrir esse leque, embora a literatura brasileira tenha manifestado maior incidência em depressão e transtornos alimentares, mas que, assim, internacionalmente, quando você abre o leque para as pesquisas internacionais, você vai ver aqui, abrindo aspas novamente aqui para o texto, depressão sem tristeza. Olha só, isso é a melancolia. É a depressão sem tristeza, né? É aquele sentimento melancólico de falta, mas é uma falta que não é aquela depressão do luto, que a pessoa chora pelo objeto perdido, né? Mas é aquela depressão sem tristeza, melancólica, o indivíduo está ali, ele está produzindo, ele está vivendo, mas ele está como um zumbi, vivendo sem sentido. Então, isso é a melancolia, né? Do ponto de vista da psicanálise. Então, depressão sem tristeza, sem culpa e sem objeto, com sintomas de apatia, bulimia, desvitalização, com componentes psicossomáticos, que eu acho que é isso que você acabou de falar, Micheline. E entram aí também, a gente pode enveredar por aí também as hipocondrias, né? As neossexualidades. E acho que aqui os autores colocam como neossexualidades essa busca por algo que dê sentido à relação com o outro. Acho que isso é importante pontuar para a gente não fazer um entendimento, assim, até homofóbico do sentido do que ele está colocando aqui como neossexualidade, sabe? Porque as pessoas têm diferentes expressões sexuais, e isso são investimentos pulsionais legítimos.
Mas ele está falando aqui na ótica do vazio, daquela pessoa que busca o outro, busca aqui, busca ali, busca formas distintas de se conectar com o outro e não encontra. Eu acho que é nesse sentido que ele está trazendo a questão sexual. As adicções e a anorexia, né? Que aí é essa questão do vazio ligado à falha materna, do cuidado materno, né? Então, e aí, claro, isso aqui sendo atravessado pelas complexidades de personalidades narcisistas e de personalidades limite, né? Então, a gente está se enveredando aqui por um leque de problemáticas que não tem, assim, uma definição ainda muito clara, mas que elas atravessam vários quadros clínicos, né? Elas perpassam várias estruturas clínicas, e eu acho que é isso que, nos próximos encontros, a gente vai se aproximando cada vez mais da compreensão dessa dinâmica, né? Dessa dinâmica do vazio, né? Micheline? Eu só queria complementar aqui isso que eu acabei de falar, né, e sobre essa responsabilidade da mãe, para a gente não culpabilizar essa mãe, né, porque nesse caso mesmo dessa síndrome, ah, que eu atendi, a mãe, na verdade, assim, ela falou assim, eu não tive essa criação, não faz parte do meu universo, sabe, e isso, eu estou aprendendo agora, eu vou ter que me refazer nesse sentido. Ou seja, assim, no contexto dela ali, que existe uma vulnerabilidade social muito grande, e também ela não aprendeu, ela não recebeu esse cuidado, então ela não sabia como dar isso para a filha, e ela não tinha percebido isso, sabe? Às vezes ela buscava, assim, alguma coisa ali orgânica para justificar isso, que não entrava na cabeça dela. Então tem muito isso também, né? O que essa mãe teve também, né? Como que foi essa maternidade para ela, né? E o que isso significa, tá? São várias coisas assim que envolvem, né? Esse processo. Perfeito. A gente ficou aqui hoje numa linha de compreensão ligada a essas primeiras etapas do processo maturacional, do desenvolvimento psíquico-infantil, relacionadas ao espelho materno, aos cuidados primários, né? Que tem algo ali que não se institui, né? No sentido de uma falha narcísica primária e que não dá sentido a essa constituição, né? E que vai produzir esse desinvestimento e essa identificação com esse falso self, com essa mãe morta, que vai se manifestar no adulto na forma de um vazio, na forma de algo que não preenche. É quase que uma falta, assim, até para usar uma expressão lacaniana, né? Que prescreve. Se ela não é constituída nas primeiras etapas do desenvolvimento e se ela não é suprida com outros referenciais em outros momentos da vida, né, do momento do desenvolvimento, dos momentos do desenvolvimento, ela parece prescrever e esse indivíduo vai tentar encontrar no presente alguma coisa que vá suprir uma falta que não se conecta com o passado, porque essa falta tem origem no passado. Então o indivíduo está no presente trabalhando por algo que vai dar conta de uma problemática que não se trata, como comer. Se a gente pensar no comer, no beber, ou no ato do sexo, na compulsão sexual, quer dizer, você está tentando aqui no presente suprimir uma falta que não alcança a dimensão real dessa falta, que é uma falta constitutiva. Ela se prescreve. Então, como é que você daria conta disso? Né? Como é que você daria conta disso? Através do processo analítico. Do processo terapêutico, que é o que as pessoas não querem buscar, né? Eu vou trazer o comentário do Paulo, ele infelizmente não pôde estar conosco aqui, mas vocês viram, ele deixou um comentário muito pertinente no chat, que são as terapêuticas de curto prazo, as terapêuticas mais imediatistas, né, medicamentosas, de aconselhamento, de coach, né, assim, nesse sentido, assim, alguém tem que me dizer o que eu tenho que fazer, alguém tem que me dar uma solução para o meu problema, a solução vai vir de fora, né? Ao meu ver, a minha humilde opinião, elas são mais uma repetição dessa busca desenfreada por uma tentativa de sanar esse vazio. E isso o Gustavo, indivíduo vai buscar dentro dele, né? Ele não vai encontrar fora, ele vai buscar dentro dele. Diga, Micheline. você me lembrou agora aquele livro que a gente chegou a discutir, Admirável Mundo Novo, em que existe soma, né? Soma para tudo. Tá com fome, tá triste, tá doente, tá deprimido, tá
está sentindo falta de alguma coisa, você toma o soma que você resolve, quando você não sofre, fica feliz o tempo todo. E é O- bem isso, né? É o nosso Rivotril hoje. Exatamente. Se o Aldous Huxley tivesse vivo hoje, a profecia dele se chamaria Rivotril. É o soma de hoje, né? Exatamente. É isso, as pessoas não querem sentir. Mas o que eu queria destacar com vocês, assim, só para finalizar, é que esse mal-estar do vazio, eu também não sou tão otimista de achar que um dia a gente consiga fechar essas lacunas, porque ele é constitutivo. Né? Assim, o sujeito da psicanálise é, por excelência, um sujeito faltante. A falta é constitutiva do sujeito psicanalítico. E a gente tem que lidar com essa falta. Então, a perspectiva psicanalítica do sujeito, nesse sentido, ela é realista pessimista, porque ela entende que essa falta nunca se completa. Melhor dizendo, ela se completa na morte. Quer dizer, na pulsão de morte, o retorno ao estado inorgânico, a ausência das pulsões, e ali o ciclo se fecha. Mas enquanto houver pulsão, haverá falta. É inevitável, nós somos sujeitos desejantes. Essa dimensão nunca vai se apagar dentro de nós. Agora cabe cada um dar o destino ao seu sintoma. É ter os recursos internos ali para conseguir lidar com isso, né? Encontrar recursos simbólicos para destinar esse sintoma da forma mais sublimatória, deslocada, condensada possível, né? E suportar, e ter condições de suportar a solidão, suportar o desamparo, suportar a dor, né? Lá Suportar a falta. no texto do Mal-Estar, da civilização do Freud, ele ainda destaca a personalidade, né, das pessoas. E dependendo do tipo de personalidade ali, cada pessoa vai ter uma forma para conseguir lidar com isso, com essa falta, né, com esse luto. Aí todas essas vicissitudes vão destinar os sintomas dentro da lógica de certas estruturas, né? Então a gente tem ali naquele Freud ali uma perspectiva que ele apresentou, mas ele não não elaborou melhor, mas que Lacan, na sua releitura de Freud, vai retomar aqueles mecanismos estruturantes do Édipo, né, para falar de estruturas clínicas, neuroses, psicoses, perversões, que são modalidades de laço social, né, são modalidades de gozo, de laço social distintas, né. Então cada um vai construir o seu sintoma dentro da sua estrutura e tentar lidar com isso da melhor forma que lhe couber. Então, achei muito legal essa sua última fala, falando do vazio, né? Porque tem o vazio existencial, que a filosofia já fala, já pensa, reflete, e a cultura asiática indiana, ela fala de um vazio, né? De uma busca. É o desejo, se fala até que o ser humano tem 4 desejos fundamentais, né, que busca a segurança, o prazer, esse terceiro eu sempre esqueço, e fundamentalmente esse preenchimento, a plenitude, busca a plenitude. E aí você falou uma coisa agora que eu adorei, porque eu sofro desse vazio já há muito tempo, né? E aí eu pude perceber assim o vazio infantil daquele processo narcísico primário mesmo, né, em que pode haver ali uma regressão, uma fixação, mas na verdade, eu muito curiosamente pensando sobre a simbolização, e aí a criança, então eu percebi que a gente tem uma capacidade inata de simbolizar na medida em que a gente vai tendo um desenvolvimento psíquico sadio, né? É inato isso, a gente simbolizar aquilo que a gente não tem. Você me deu aqui um afago no coração quando diz, então, que o adulto ele vai simbolizar a sair dessa simbolização, né? É trazer aquilo que me falta e que eu busco, e se eu busco é porque eu já tive, né? Olha só que loucura. Porque A gente já paradoxalmente, teve, né? é curioso porque, paradoxalmente, é essa falta que te põe em movimento. Então, a falta é ao mesmo tempo aquilo que te faz sofrer, mas é aquilo que te põe em busca de. Se você não sentisse falta, por exemplo, de saber
sobre isso, você não estaria aqui agora. Então, paradoxalmente, é aquilo que também nos impulsiona em busca de algo, né? Então, é muito curioso e muito interessante essa lógica. E se a gente pensar assim, enquanto adultos, né, que essa busca de preenchimento dessa falta, que é uma falta mais transcendental, é uma falta mais. Ela não é um objeto palpável, né? E podendo pensar que ela pode ser simbolizada, me deu um alívio, porque eu sempre pensei, bem, minha mente não consegue alcançar, mas desde que eu saiba que existe uma possibilidade, só isso já me dá um certo conforto. E é o caminho à simbolização, então, gente, é isso. Tá Aí é o aí, processo de elaboração desse símbolo, né? Que tá aí à símbolo é esse, então? disposição a arte, a música, a A estética, poesia, exatamente, é por aí, né? Porque aí elas estão à disposição. a gente devaneia, alucina, né? Isso aí, é a Não, salvação. e o que seria, né, da felicidade se a gente também não tivesse ali um pouquinho de tristeza, né, para a gente dar valor e a gente reconhecer de verdade. Tem até um livro do Rubem Alves, que minha filha adora, que se chama O Decreto da Alegria. E aí ele vai falar que a alegria e a tristeza fazem parte da vida, é necessário, e que a gente, e que isso que você falou, Gustavo, né, é isso que faz com que a gente se movimente, a gente saia desse lugar onde a gente está e desbrave, né? Se a gente ficasse o tempo todo ali estático, sem ter, sem sentir, sem vivenciar isso, a vida não teria o menor sentido, né? Ó, a gente falou isso no encontro passado, não lembro se foi no encontro passado, na segunda sessão do texto ou na primeira sessão do Mal-Estar da Civilização, né? Que uma alegria se faz muito mais vívida quando ela sobrepõe uma tristeza, né? Quer dizer, quando você só tem uma vida de alegrias, 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 as coisas vão perdendo sentido. É como se você fosse dessensibilizando. Mas quando você vem de uma privação, de uma provação, e você obtém um prazer, esse prazer deixa um registro importantíssimo, né? Igual quando a gente está com fome, come qualquer coisa tá boa, porque você está privado de alimento, você come, você sente aquele prazer maravilhoso de comer, aquela comida tem um gosto maravilhoso, né? Quer dizer, a gente é feito desses desbalanceamentos, né? Não pode ser só alegria, 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 ela perde o sentido, né? Então, o sofrimento faz parte da existência humana, ele é intrínseco à existência humana e a gente tem que lidar com ele. Não existe vida sem sofrimento. E esse mundo da perfeição, ele existe só ali nas redes sociais, né? Naquele momento, aquele print ali, aquela foto, aquele instante. Depois, na vida É, real, é bem diferente, né? por alguns segundos, né? Por alguns minutos ou segundos, ou pequenas horas, né? Depois a gente volta para a realidade áspera da vida. E a gente está sempre buscando, né? Um jeito de compensar uma coisa com a outra. Cada um produzindo seu sintoma. Exatamente. E assim vamos caminhando. Sem querer tomar muito tempo de vocês, queria agradecer a presença de todas vocês. Muito obrigado por a gente poder dialogar sobre esse tema. E aí, semana do dia, deixa eu ver, terça-feira, dia 6 de dezembro, a gente volta com um novo artigo intitulado Patologias do Vazio, um desafio à prática clínica contemporânea. Então, agora a gente entra nesse assunto e vamos articulando, né, com outros artigos e vamos adiante. Então, dia 6 de dezembro, daqui 15 dias, correto? 15 dias a gente volta a se encontrar para a gente poder dar seguimento à nossa reflexão. Muito obrigada. Gente, muito obrigado Muito pela obrigada. participação. Um beijo para vocês. Obrigada. Ótima semana. Voltamos a nos ver daqui a 15 dias. Obrigada, Até mais. Gustavo. Obrigado, Até. gente. Tchau. Tchau.